São Caetano do Sul em pauta, protestos do MBL, um movimento importante aí, que foi muito reconhecido, divulgado na época do pedido do impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. O MBL protocolou, e nós acompanhamos, o pedido do impeachment do prefeito Auríquio por conta de tudo aquilo que foi denunciado pelo procurador envolvendo a campanha eleitoral de 2016. Crime de Caixa 2, formação de organização criminosa, e o MBL protocolou esse pedido de impeachment na Câmara, como estava no mês de julho, que é o mês de recesso parlamentar. Então este pedido vai entrar em pauta na sessão da próxima terça-feira, quando os vereadores vão decidir se acatam ou não esse pedido de impeachment que foi protocolado pelo MBL. Por isso que recebemos aqui hoje 2 representantes do MBL, aqui comigo Márcio Colombo, que coordena o MBL aqui na cidade de Santo André. Márcio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro Amaral, boa noite, equipe de produção, todos que estão acompanhando aqui pela internet. É um prazer estar sempre às ordens aqui quando preciso. Tá certo, da mesma forma, Pedro Umbelino, responsável, está no dia a dia junto com o Cauê Camata aí no MBL de São Caetano do Sul. Pedro, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite aí a produção do programa, boa noite a todos que estão assistindo. Legal, Maria Gomes que está nos acompanhando, obrigado. Podem mandar perguntas que nós vamos interagir. O José Renido da Silva, a Carol Camata, Maria Gomes eu citei, Toninho Bertucci. Obrigado a todos que estão interagindo aqui conosco. Bom, vamos lá. Pedro, Márcio, a gente acompanhou o protocolo deste pedido de impeachment que foi feito pelo MBL. A gente sabe que em São Caetano já houve um pedido anterior por parte do PSOL e esse pedido foi negado pela Câmara de Vereadores. E aí, no primeiro momento, nem é analisado o mérito, né? A Câmara só define se aceita ou não. Se aceitar, aí é aquele trâmite normal, passa pelas comissões até a votação em plenário. E na época, eu me recordo, até o Kim Kataguiri esteve junto em São Caetano e falava que era um pedido diferente do PSOL, estava mais fundamentado do ponto de vista jurídico, mas que teria o mesmo desafio, que era convencer a imensa base governista em São Caetano, até porque quem vota são os 19 vereadores e hoje a grande maioria pertence à base aliada do prefeito José Auríquio Júnior. Como é que tem sido o trabalho do MBL, em especial de São Caetano e aqui do ABC, desde o protocolo desse pedido de impeachment, Pedro? Bom, Leandro, como nós conversamos no programa anterior, nós fizemos o trabalho durante esse período de recesso, conversamos com vereadores que abriram as portas para que nós pudéssemos conversar, né, alinhar em questão aí da votação do impeachment, né? Conseguimos aí reiterar, né, os votos que já temos garantido, que já são os 4 votos, que ressalto aqui, que são o vereador Jander Lira, vereador Ubiratã Figueiredo, vereador César Oliva e vereador Chico Bento, que continuam firmes aí com o voto deles favorável aí ao parecer do impeachment na Câmara. E os outros vereadores continuam com a posição aí de estar com o governo e de não votar pela apreciação do pedido de impeachment na Câmara, né? Então nós agora estamos organizando, como vocês podem ter visto aí, os que acompanham a gente, nós estamos fazendo aí uma divulgação maciça nas redes sociais, já fomos em rádio falar, amanhã também teremos aí matéria em rádios aqui do ABC, estamos divulgando nas nossas redes sociais, perfis pessoais, para que realmente a população esteja engajada e entendendo o que se trata aí, a situação do prefeito da nossa cidade, né? Márcio, o que tem sido feito? Na mesma linha da pergunta para o Pedro. Olha, primeiro, a gente tem um trabalho de divulgar para a população o que de fato está acontecendo, qual que é o mérito da questão. E os crimes que estão sendo imputados em cima do prefeito, da figura do Auríquio, são gravíssimos. A gente tem que sempre lembrar que foi pedido mais de 30 anos de prisão, ou seja, são crimes que, somando-se todos eles, aproximadamente 31 crimes de falsidade ideológica, crime também de Caixa 2, de formação de organização criminosa. São crimes que estão superando até, o Kim Kataguiri lembrou num dos vídeos que ele falou sobre o assunto, superando até o período máximo de prisão por assassinato, por homicídio, que é no máximo de 20 anos. No concurso de crimes todos que o prefeito está sendo acusado, e tem provas robustas em cima dessa questão, chega-se nesse absurdo de mais de 30 anos. Ou seja, está evidente de que há algo grave. Os vereadores, nesse momento, eles não podem se eximir da responsabilidade de zelar
pelo decoro, pela moralidade dentro do município de São Caetano, e é isso que a gente está buscando. A gente está buscando passar o conhecimento para a população do que é, de fato, o crime que está sendo imputado, direcionado para o prefeito, para que a população ajude a pressionar os vereadores, que aparentemente, a grande maioria deles, não querem exercer a sua função e ficam na inércia, ficam muito acomodados. Como que vai dar certo? Como que a gente vai conseguir levar o impeachment adiante? Com a pressão popular. Então, o que a gente vem fazendo? Divulgando massivamente nas redes sociais, interagindo com as pessoas nas ruas. A gente já tem ação de panfletagem marcada para esse final de semana. A gente já tem um ato marcado para o dia 5 agora também em São Caetano do Sul. Se eu não me engano vai ser às 10h30. Às 10h30. Da manhã, na frente do... Exatamente, na Avenida Kennedy, em frente ao clube Acasques. Acasques, isso. Né? E sem nenhum tipo de constrangimento, o MBL está presente quase todos os dias para falar com os vereadores, mesmo os vereadores fugindo do MBL. Mas isso que eu ia perguntar, vocês conseguiram dialogar com os vereadores, independentemente deles serem favoráveis, contrários, mas dialogar para explicar e justificar o pedido desse impeachment? Interessante você perguntar, Leandro, porque nós tivemos 2 casos. Existiram vereadores que refutaram a gente, falando que não havia um embasamento jurídico, que nós já falamos no outro programa sobre, né, mas questionaram aí essa ação, acharam que o MBL aí se apressou num pedido de impeachment, ou seja, questionaram e nós colocamos a nossa justificativa, o nosso embasamento, que sim, apesar do julgamento que ele pode ter aí no âmbito civil, penal, não impede também a ação da Câmara, a ação política, que é do afastamento do prefeito, né? Por isso o impeachment. E teve também vereadores que infelizmente não quiseram nos receber. Mas além desses 4 que manifestaram aí apoio a esse pedido, mesmo sendo contrário, recebeu vocês? Teve vereador que fez isso? Que recebeu? Sim, tiveram vereadores que nos receberam, mesmo aí contrários ao impeachment do prefeito, e como eu disse, teve vereadores que não nos receberam. Quantos não receberam vocês, dos 19? Que não nos receberam, nós tivemos mais ou menos uns 3 vereadores ali. Que não receberam. Que não nos receberam. 16 receberam? Exatamente. Eles conversaram, nós não conversamos diretamente com eles na sala, mas nós tivemos oportunidade de conversar com eles nos corredores da Câmara, colocar um pouco o nosso parecer ali para eles, a justificativa. Eles nos refutaram, né, porque, logicamente, são contra o impeachment, mas pelo menos tivemos esse diálogo, né? Os vereadores que estão aí favoráveis ao impeachment nos receberam em sua sala, conversamos e conseguimos aí reforçar o voto deles. Agora, um outro ponto importante, até aproveito aqui a presença dos dois, do Márcio e do Pedro, por esses tempos, eu não vou precisar da data exata, se uma semana, até o próprio presidente da Câmara de São Caetano, o vereador Pio Melo, aproveitou e fez um post na rede social quando saiu aquela notícia que várias páginas do MBL tinham sido retiradas da rede social e a alegação era de que o MBL propagava fake news, notícias falsas, e o próprio presidente da Câmara compartilhou o link dizendo que, querendo descaracterizar o MBL em decorrência daquela notícia. Como é que vocês viram isso? Tanto o fato de retirarem páginas do MBL e a ação do presidente da Câmara de São Caetano. Olha, Leandro, é de surpreender que um vereador, na posição que ele está, inclusive de presidente da Câmara, falando de fake news, joga uma fake news em sua rede social. Porque a gente abriu ali o link, o site só relata que o MBL é propagador de fake news. Até aí, qualquer um pode falar. Eles replicaram ali que o MBL, eles replicaram o ato, né, da exclusão das páginas por conta de fake news. Mas de fake news nós não tivemos um conteúdo, nós não tivemos uma prova no próprio site. Como nos diversos sites que publicaram, jogaram tão somente que o MBL tem fake news, mas não colocaram ali, não tiveram embasamento. Então foi assim algo surpreendente por se tratar de um vereador que deve ter cautela no que coloca nas redes sociais, né? Eu fiz um vídeo ao vereador e reitero aqui, pedindo a ele que estivesse provando, né, assim como ele colocou um link aí de fake news falando do MBL, que ele coloque agora alguma prova, né, ou se retrate, porque nós não colocamos fake news. Nós não colocamos fake news, tanto é que nós fizemos um ato em frente à sede do Facebook, pedindo para os diretores falarem com a gente e nos provando, nem que seja uma matéria, algum fato aí que nós fizemos, que se assemelha, que realmente
comunga em uma fake news. Mas não existe. A própria USP, um pessoal lá da faculdade, da Universidade de São Paulo, quis elaborar um estudo sobre a fake news. E eles tiveram como ato o MBL. O resultado da pesquisa foi 0. Eles não tiveram êxito no projeto que eles fizeram para estudar fake news sobre o MBL. Só lembrando, colocando um ponto importante, que a acusação, tudo isso teve repercussão por causa de páginas envolvidas, que envolvem o MBL, que foram apagadas da rede, e perfis pessoais de pessoas também. A alegação inicial foi fake news, circulou em toda a grande mídia, nos portais, nos grandes portais da internet, nas rádios, circulou também nas grandes redes de televisão, inclusive com fofocas sendo compartilhadas. E a grande verdade é que o próprio Facebook reconheceu que as exclusões nada tem a ver com fake news. Até o momento, o Facebook nunca conseguiu evidenciar, provar, colocar alguma notícia falsa que tenha saído das páginas do MBL, e o próprio Facebook reconheceu. Só que a retratação de toda a grande mídia foi quase nula. Na hora de, por exemplo, o Pio, ele tem uma boa oportunidade de agora se informar um pouco melhor e se retratar, já que ele é uma autoridade e tem que zelar pela verdade. E isso foi o seu desafio a ele, né? E fica, o desafio, eu acredito que fica mantido. Exatamente. E durante o vídeo eu também coloquei um fato, né? Porque ele falou de fake news, mas ele há muito tempo foi filiado a um partido, o PT, né, Partido dos Trabalhadores, que tem disseminado aí fake news à torta e à direita, falando que o Moro é filiado ao PSDB, falando que o Lula ainda pode ser candidato, o Lula já foi condenado, já extrapolou aí todos os recursos judiciais, e eles continuam sustentando aí a oratória de que o Lula é candidato, de que o Lula é um preso político, e se trata de um vereador que comunga com esse partido, que não está afiliado, mas que tem a ideologia ainda totalmente aliada ao PT. Ele saiu porque justamente em São Caetano nós não temos aí um engajamento da esquerda, em partidos como o PT nunca tiveram êxito na cidade. Então nós sabemos da baixa popularidade do partido e aceitação. E nós sabemos que de uma forma política ele migrou de partido para poder ter uma maior articulação ali na Câmara e na cidade. Então isso e a gente sabe as dificuldades que tem para mobilizar, em especial em São Caetano. A pessoa, muitas vezes, ela tem emprego público, ela tem receio de perder alguma coisa, enfim, tem um apoio manifestado, é uma cidade geograficamente que todo mundo se conhece. Como é que vocês estão fazendo para mobilizar e qual a expectativa de público para esse ato no domingo? Exatamente. Olha, a gente está divulgando e uma coisa é clara, durante a manifestação é que nós vamos ter aí, a gente não vai ter como... O nosso papel como aí um movimento, né, que está escancarando essa denúncia grave é divulgar. Agora, esse é o nosso trabalho, então nós vamos entregar, nós estamos entregando, panfletando, estamos aí divulgando, tanto para quem é contra como para quem é a favor, né? Então, em relação a isso, realmente a cidade é uma cidade muito pequena, nós sabemos que tem muitos conhecidos, sabemos que nem você disse, muitas pessoas aí, né, com cargos públicos, mas essa é mais uma forma da gente saber quem realmente vai na manifestação, realmente porque não está satisfeita com o prefeito nas condições que o Aurico se encontra, de denúncias graves, denúncias sérias, não são denúncias que um simples cidadão fez, porque também seria válida, porque um cidadão vota na cidade, mora na cidade, tem o seu direito, mas mais do que isso, uma denúncia do Ministério Público, né, do procurador lá, então é algo muito sério. Então nós sabemos que aquela Mas essas páginas, só um detalhe, essas páginas do Facebook foram retiradas depois dessa parte que o próprio Facebook fez, como vocês destacaram. Essas páginas voltaram? Não, é só colocando, isso daí é um absurdo. A gente está num momento de censura, é uma patrulha ideológica que está perseguindo páginas com conteúdo conservador, liberal, lado da direita. Isso não acontece só no Brasil, vem acontecendo nos Estados Unidos também. O senador Ted Cruz já até pegou o próprio presidente do Facebook, né, e questionou ele diretamente dentro do Senado sobre isso, e ele não conseguiu responder. Deixou claro que realmente tem esse tipo de perseguição, embora não assumida publicamente. E isso é muito claro, porque a gente vê todas as páginas que são excluídas ou os perfis que são deletados são páginas que propagam o conteúdo conservador liberal de direita. Nenhum tipo de retaliação a páginas relacionadas à esquerda, por mais absurda que sejam as informações que eles propaguem. Então, qual que é o fundamento da nossa manifestação?
a gente está pedindo para que todos, independente de lado, tenham o mesmo direito de se manifestar. O direito de expressão, de opinião, é garantida pelo contrato que a gente assina com o Facebook quando a gente faz o nosso perfil. Lá está escrito que a gente vai ter, a plataforma vai prezar pelo pluralismo de ideias e cada um vai poder colocar suas ideias de acordo com o seu pensamento. Claro que cada um responde pelos seus atos. Porém, essa patrulha está cerceando uma linha de pensamento em específica, e isso parte do próprio Facebook. Então, a manifestação contra a censura é justamente para preservar o direito de todos. Aí, voltando à sua pergunta, só dei uma explicação do cenário. Essas páginas, após o Facebook ter assumido que não foram excluídas por fake news, e tão poucos perfis, né, o Facebook veio com uma alegação ainda pior, porque uma das alegações mais ridículas foi que essas páginas formam uma cadeia de informação que consegue colocar no centro de discussão nacional conteúdos que geram divisões. Ora, isso é democracia, isso não é nenhum tipo de crime e tampouco proibido. Quem está incomodado com conteúdos que porventura passa a ser de interesse das pessoas que estão interagindo nas redes sociais, e isso causa discussões. Isso só é cerceado em países onde a censura impera, onde a pluralidade de pensamento não é bem-vinda. Países como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, a gente pode até entender esse tipo de postura. Mas em países como o Brasil, que zela pela democracia, pelo Estado democrático de direito e pela liberdade, ampla liberdade de expressão, esse comportamento e essa justificativa do Facebook vem corroborar com que a gente está certo em se indignar e protestar contra uma empresa privada que está deixando de cumprir o contrato que todos assinam quando entramos nela e que está preocupada com as discussões que a gente vai ter no Brasil, sabe-se lá por quê e sabe-se lá quem está por trás disso. Mas com certeza não é alguém que está interessado na democracia e na liberdade de discussão entre os brasileiros. Então, é gravíssimo. Se o Pedro quiser completar com alguma coisa, mas só colocando uma ressalva aqui, isso não é uma coisa específica do MBL. Essa bandeira está sendo levantada pelo MBL, mas é algo que pode acontecer com qualquer movimento, principalmente de direita, que são os que vêm sendo perseguidos. E todos os movimentos nessa hora têm que se unir para a gente poder preservar a voz de quem quer expressar, seja ela qual for, todos têm o direito, como eu disse anteriormente, e até para a própria esquerda, que também tem o direito de falar, também tem o direito de se expressar e contra-argumentar. E falando aqui em participação, quero interagir aqui com o pessoal que nos acompanha. O Paulo Sérgio, obrigado. Cauê Camata, eu citei. Marli Bispo, Carol Camata, Tereza Marano, Silene Oliveira, obrigado. Mário Gomes, José Dias Dantas também, Carla DS. Vamos lá o pessoal aqui, ó, falando de Assim Que Eu Vou, impeachment prefeito Auric, Marcos Vinícius Martinez, Gustavo Silva Alves, a Carla DS, tem tanto medo que a taxa do lixo continua a mesma. Aí o Carlos Carvalho, obrigado Eliana Toledana, o Carlos Carvalho aqui da nossa redação, ele faz a seguinte pergunta: toda a base governista está unida na campanha para deputado estadual do Thiago Auric, o filho do prefeito Auric. Isso já não é um cenário desfavorável para a aceitação desse pedido de impeachment? Não, com certeza. Você já vê aí pelo menos a direção que eles têm tomado, né? Porque realmente é muito difícil um vereador que está apoiando o filho do prefeito votar pela admissibilidade aí do processo de impeachment, né? Mas, como eu disse, nós ainda temos votos favoráveis, são 4, mas são votos aí favoráveis ao impeachment. E, principalmente, nós não devemos aí nos intimidar em relação ao número de vereadores. Eu penso que duas coisas que o político mais teme, né? Primeiro, ele teme não ter voto para a próxima eleição, né? Então ele trabalha para ter voto. E a segunda coisa é ter o nome dele, a imagem dele limpa. E nós sabemos que esses mesmos políticos que são da base do governo são políticos aí que votaram favoravelmente à taxa do lixo, que já vem sangrando aí porque houve uma comoção aí de toda a cidade em relação a esse cálculo muito discrepante que nós tivemos aí em relação à taxa do lixo.
e agora também estão agora com uma outra pauta que poderia mostrar aí a diferença na Câmara e o compromisso com a justiça, né, e não com a impunidade, votando favoravelmente ao impeachment. Não estão fazendo isso. Vão querer sangrar até quando? É por isso que, mais uma vez, nós falamos. Nós queremos que a população esteja engajada para que eles possam se sentir pressionados, que eles realmente vejam que a população não está contente com o voto deles. E eu digo, você que tem algum vereador, você que votou em algum vereador, que é da base do prefeito Auríquio, e não está votando, não quer votar pelo impeachment dele, cobre o seu vereador. Mostre a ele aí o pedido de impeachment que o MBL fez, mostre para ele os nossos vídeos, as nossas publicações e pressione. Porque isso é o mais importante. E dizer que nós temos esperança. A gente sabe aí que nem no processo do impeachment da Dilma, né, a gente teve aí uma série de complicações durante o processo, né, porque a lei mudou durante o processo de impeachment, e além de passar na Câmara dos Deputados a admissibilidade do processo, tinha que passar também na Câmara no Senado. E aí depois tinha que passar o voto, o voto no Senado e depois também o voto mérito na Câmara dos Vereadores. Então, foi muito difícil. Era algo que qualquer movimento poderia desistir naquele momento, pelo grau da dificuldade. Mas nós não desistimos, nós continuamos, porque nós sabíamos que nós tínhamos votos garantidos e até o último momento nós poderíamos mudar. O que vale é a pressão na rua. Pessoal, não existe coisa mais forte do que o povo que está na rua manifestando. Um político, ele é levado à pressão, é levado à exigência da população. Se a população mostrar que não está afim de sair à rua em vista de um prefeito que está sendo condenado aí, que está sendo denunciado por crimes aí de caixa 2, organização criminosa, crimes de falsidade ideológica, a cidade vai continuar da forma que está. Vamos ter um prefeito aí nessas condições, o que eu acho que nem você, nem eu e nem ninguém gostaria de ter. Exatamente, isso vale ressaltar que está devidamente fundamentado. Vou aqui colocar o artigo 4º, isso daqui da Lei Orgânica do município de São Caetano do Sul. Diferentemente do pessoal, que não teve cuidado, quis se precipitar, fez um trabalho muito rápido, não tinha uma fundamentação adequada, o impeachment que o MBL protocolou, que foi basicamente uns 15 ou 20 dias após, foi justamente para que tivesse fundamento. Então nada está sendo feito de forma indevida ou de forma impensada, né? Aqui tá, o embasamento a gente buscou no artigo 4º, inciso 10 do decreto 201. Qual que é o embasamento? Exatamente, do decreto 201 de 1967, exatamente, que diz o seguinte: proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Isso já é exatamente o que aconteceu com todos os crimes imputados em cima do prefeito Auríquio Júnior. Então, com base nesse decreto do ano de 1967, o MBL, entrou com fundamentação. E o que os vereadores têm que fazer agora? Eles não vão votar se o prefeito vai ser cassado ou não. Eles vão votar pela admissibilidade. E isso gerará a discussão devida, aprofundará as discussões e verificará se de fato o prefeito é um criminoso que deve ser cassado ou ele, com seu direito de ampla defesa, prove o contrário. Mas tem que ser verificado. O vereador que não quiser identificar perante tamanha gravidade das denúncias, querer fechar logo de cara esse processo, está do lado de quem? Como que vai chegar nas ruas, interagir com os eleitores que estão indignados com qualquer tipo de ato ilícito, com qual justificativa esse vereador que vai se abster, que vai se negar de ter a sua responsabilidade executada, que é de zelar pela moralidade, e repito, pela dignidade e decoro do cargo. Com qual moral o senhor vereador vai pedir voto nas próximas eleições? Pedro, o Marcelo Cardoso está perguntando aqui, por que no domingo? Não seria melhor no dia da sessão de vereadores, na terça-feira? Quem está perguntando? É o Marcelo Cardoso. Marcelo, nós vamos estar assim no domingo, em vista de que no domingo geralmente as pessoas estão de folga, tem uma maior disponibilidade de tempo para poder passar ali e acompanhar a nossa manifestação. Mas não está descartada, muito boa a sua pergunta, não está descartada também a nossa pressão na Câmara. Vamos estar no domingo fazendo a nossa manifestação, mas com certeza estaremos na Câmara dos Vereadores na terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, para também fazer a pressão
divulgação nos vereadores lá na Câmara e poder acompanhar ali mais de perto aí todo esse processo, né, em vista desse grande trabalho que nós estamos fazendo de divulgação. Se você puder, assim como os outros munícipes, estejam conosco no domingo, às 10h30 da manhã, lá na Kennedy, depois do chafariz, ali de frente com o Clube Acasques, e também na própria terça-feira, durante a sessão aí da Câmara. Gente aqui criticando, gente elogiando. A Maria Gomes, até agora esperando o Facebook mostrar uma notícia fake do MBL. Tereza Marano, político, ao meu ver, não tenha vergonha na cara. Na cidade reina tudo que não é correto. O Paulo Sérgio, muito interessante. MBL e Auríquio têm um ponto em comum. Diz que ambos não são dignos de confiança. Vocês querem responder ao Paulo Sérgio? Não, todo mundo tem direito de opinar, desde que saiba fundamentar. Se ele souber fundamentar, tudo bem. Duvido que ele vai conseguir fundamentar alguma incoerência do MBL. Marcos Vinícius Martinez, mensagens pelo Facebook e WhatsApp continuam sendo utilizadas para confundir e manipular os munícipes. Importante todos acompanharmos. Vocês têm identificado isso também? A gente tem recebido aí uma série de, aí sim, fake news, aí de forma anônima, né? Aí números aí que tem divulgado coisas aí querendo pregar, né, no MBL, fatos de possível ligação com o Auríquio aqui, mas eu queria deixar claramente para todos vocês que não há nenhuma relação de MBL com Auríquio, não há, porque justamente nós estamos fazendo Mas qual a ligação que eles colocam? Impeachment. Eles têm usado uma foto de um ex-membro do MBL que tirou uma foto com o Auríquio. E eles estavam segurando uma camiseta do MBL. Esse cara não e até porque para citar o seguinte, o Auríquio, ele participou do congresso do MBL que aconteceu aqui no primeiro semestre, ou foi no finalzinho do ano passado? Foi no passado aí, né? Isso. Só para deixar claro, o fato das pessoas Mas foi algo aberto aos prefeitos, exatamente. O fato das pessoas participarem ou tirar uma foto não necessariamente significa aliança. Alguém pode tirar foto e não estar próximo, e alguém pode não tirar foto e ser mais próximo do que você imagina. Essa é a famosa, essa sim é uma fake news, que você tira uma conclusão que não foi devidamente identificada ou que foi concluída de maneira, assim, da cabeça de alguém, né, sem o menor critério, e propaga isso como se fosse verdade. Mas, obviamente, o MBL não tem nenhuma relação com nenhuma autoridade que impeça que o MBL se coloque contra algum ato ilícito. Mesmo que o MBL tivesse apoiado o Auríquio durante as eleições, nesse momento o MBL não se curvaria perante tal gravidade. Aconteceu em Santo André, o MBL teve um apoio formal ao Paulo Serra, o MBL em alguns momentos se colocou contrário ao Paulo Serra, em outros momentos favorável. O mesmo aconteceu com o João Dória quando era prefeito de São Paulo. O movimento é independente, tem sua independência e mantém a coerência em cima da ideologia e de suas próprias crenças. E concluindo esse fato, não à toa esse membro do MBL já foi afastado, já foi excluído do movimento, e na foto em si, aquilo absolutamente não representa o MBL, porque se trata de um apoio pessoal que ele estava dando ao Auríquio e acabou usando a marca do MBL. Então foi algo assim muito grave para o movimento, e ele entraram em contato com ele. Eu não estava no movimento ainda, então eu não tenho nem conhecimento do nome dele. Eu não sei se o Márcio tem. Não, mas assim, eu acho que a função desse tipo de boato é justamente tirar o foco do assunto. Eu acho desnecessário ficar insistindo. Mas ele não integra mais o MBL. Não integra mais o MBL, não integra. E o que é mais importante existem crimes gravíssimos, o MBL está chamando a atenção da sociedade, como o movimento está fazendo a sua parte, qual que é o dever de cada cidadão que realmente quer combater a corrupção, que zela pela moralidade. Ir na rua no dia 5, manifestar que a cidade também quer que o prefeito seja julgado pela Câmara e tenha o seu impeachment concluído, né, que ele seja cassado devido a tais acusações. Isso é o papel do movimento e a gente conta com o apoio das pessoas de São Caetano do Sul, com as pessoas do Grande ABC, para fazer a pressão. E essas pessoas que querem desviar o assunto são as pessoas que querem continuar com a imoralidade, com a corrupção. Então eles preferem ficar atacando assuntos banais para a gente não ficar no foco, no centro do problema, que é justamente a situação gravíssima do prefeito. Giovanni Cirilo, obrigado. Carla DS, falando, MBL não me representa, mas respeito a política verdadeira, é a opinião dela.
Maria Gomes, Paulo Sérgio, não seja leviano, fazendo a defesa aqui do MBL. Ana Cristina Pacheco, obrigado. Maria Gomes falando, o MBL me representa. O Bruno Gubar também nos acompanhando. Quem mais? Silene Oliveira, falando que o MBL representa ela também. Quem mais aqui conosco, hein? Vamos tentar citar o máximo de pessoas que a gente não falou aqui. Boa noite, Márcio. O Leandro Amaral e o Márcio Colombo vão cantar onde? Só para descontrair. É que ambos estão de verde. E eu quero deixar claro que eu não sou palmeirense. O Márcio é palmeirense? Não, eu tenho provas aqui que você não é mesmo palmeirense. Não, mas e tem provas claras que já até repercutiu, já me mandaram aqui. É porque eu vim com uma meia do Corinthians. E todo mundo sabe que eu sou corintiano. Já me mandaram, você vê como é a rede social. Já me, Leandro, pegaram no contrapé. Eu falei, isso é bastidor aqui do programa. Certo, obrigado. Um abraço, o André Ribeiro. Todo mundo do Viva ABC e do Viva Santo André. E deixar claro também, o Márcio não é nem verde. O Márcio é um azul diferenciado. Exatamente. É que para quem está em casa pode parecer verde, viu? Obrigado, Renato. Quem mais aqui conosco? O Cauê está lembrando? Diego Chus. O que fazer se o presidente da Câmara engavetar o pedido de impeachment? Existe alguma outra ação planejada? Existe a possibilidade de recorrer a uma instância de tribunal. Como tem fundamentação, você pode recorrer a um tribunal. E o tribunal vai julgar se o mérito faz sentido ou não. Então é possível ir para uma instância recursal. Legal. Renato Baiano nos cumprimentando. Ana Mello, esse processo, os juízes podem começar o marco civil da internet? Acho que ela está até perguntando, é uma discussão que eu tenho ouvido bastante, se esses vários questionamentos não vai cada vez mais suscitar, ter um marco regulatório mais específico de internet, de divulgação, porque a gente sabe que tem que coibir o excesso, e existe excesso dos dois lados, mas inevitavelmente essa coibição pode também caracterizar uma censura à liberdade de expressão. Como é que vocês veem isso? Olha, nenhum tipo de controle e algo que impeça o livre pensamento, a gente já tem leis para isso. Todos são responsáveis pelos seus atos. Se você vai na rede social e comete um ato ilícito, imoral, criminoso, você vai ser identificado e vai pagar pelo seu próprio ato. Então não tem necessidade de criar muitas normas, muitas regulamentações. Na verdade, as normas e regulamentações só vão criar mais dificuldades e polêmicas e com certeza vão beirar a censura. Vão ser utilizadas para censurar o que a gente tem que defender sempre, que é a liberdade. Agora, com certeza, num outro prisma, uma empresa, ela, quando tem um contrato, aí voltando para o Facebook, ela quando eu crio uma página, eu invisto nessa página, eu confio que a plataforma realmente ela é plural, ela vai dar a liberdade do meu pensamento, da minha expressão, porque, de certa forma, ela está me dando a infraestrutura e todo o conteúdo é meu, eu respondo por ele. A partir do momento que eu coloco dinheiro, eu invisto, eu cativo pessoas que vão passar a acompanhar, vão passar a compartilhar, deletar e apagar sem dar explicações, me parece algo que numa relação de consumo não está correto. Então, o questionamento não é por regulamentação nas redes sociais, mas sim por uma questão de relacionamento de uma pessoa privada com uma entidade privada que existe um contrato. Então, o Facebook ele ganha dinheiro com as pessoas utilizando a sua plataforma. E quando as pessoas passam a utilizar a sua plataforma, ela vai utilizar ou para negócio, ou para ativismo político, ou para compartilhar algum conteúdo técnico. E a empresa ela não pode desrespeitar a pessoa que está utilizando da plataforma para fazer dela o fim que ela bem entender. Então essa a questão, é diferente. Isso, e no tocante à censura, lembrar, né, que o maior fiscalizador que deve ter no Facebook e em qualquer plataforma não são agências reguladoras, mas sim os usuários. Eu acho que nós temos que colocar, porque é incrível, aqui no Brasil, que nós falamos, nós temos aí essa síndrome de paternalismo, né? Isso. Que até nas redes sociais, agora nas redes sociais, você já vê pessoas querendo falar de marco civil, de regulamentação. Não, o maior fiscalizador de qualquer rede social é
é o próprio usuário. Somos nós que devemos ter aí a consciência de pesquisar, de não sermos apenas leitores de manchete, de não pesquisarmos a fundo qualquer que seja o assunto. Então lembre-se, o maior fiscalizador, nós não podemos confiar a fiscalização a qualquer órgão, a qualquer imprensa, porque infelizmente nós temos aí sempre a tendência, né? Seja para a direita, seja para a esquerda, nós sabemos que nós temos interesses. Então nós somos os maiores fiscalizadores. Cabe a nós acatar ou não, antes de publicar qualquer coisa, como a infeliz publicação do presidente aqui da Câmara, o Pio Mielo, numa fake news, nós temos essa consciência de fiscalizar e publicar aquilo que realmente é verdadeiro, que realmente tem procedência. Maria Gomes, já citei, o Ayrton Souza, o povo tem que ir para a rua, lutar pelo Brasil e acabar com tantas corrupções. A Carla DS, um vereador que está a favor hoje, agrediu verbalmente munícipes na Câmara. Isso é ser favorável? Lembrando só aqui, Carla, não sei qual é o vereador que você faz referência, mas o caso que ganhou grande repercussão foi do presidente da Câmara, Pio Mielo, quando ele proferiu aquela frase, e a gente tem dito aqui várias vezes, né? Não pode ter insulto de nenhum morador que vai à Câmara Municipal, seja desde do servidor da portaria até o presidente da Câmara, mas o contrário também é verdadeiro. Nenhum dos 19 vereadores pode ofender. Então, seja de situação ou de oposição, não pode ofender. O Renato, eu já citei aqui, obrigado. Zé Ricardo Montandon Faria. Gustavo Rodrigues, obrigado. Silene Oliveira, as pessoas deduzem e tomam como verdade sem pesquisar. Eu acho isso muito perigoso. Foi o que os nossos convidados disseram aqui. Suzete Consulini, obrigado. Renato Baiano, quem agora o MBL vai apoiar sem a presença do empresário Flávio Rocha? Pergunto se vocês vão apoiar o Bolsonaro. Não, na verdade, o MBL agora, ele fez uma grande campanha pelo Flávio Rocha. Na verdade, o Flávio Rocha representava as ideias e os ideais do liberalismo econômico, e a gente aproveitou a pré-campanha para fazer uma campanha em cima dos nossos ideais. Com a saída, a retirada do Flávio Rocha, que verdade seja dita, ele não decolou, ele não passou de 1%, não viabilizou a candidatura, o MBL passou nesse momento a focar em algo que também é importante, a eleição no Congresso Nacional. A gente pensa muito no Executivo, mas o Legislativo é tão importante quanto. E é no Legislativo que a gente precisa... Mas o MBL não vai declarar apoio, então, a nenhum candidato a presidente? Nesse momento não tem nenhuma manifestação de apoio, tá? Sendo claro aí na resposta. Pode até ser que venha a apoiar alguém. Ninguém está descartado, desde que não seja de esquerda e desde que esteja fechado com as pautas liberais econômicas do movimento. Mas, no momento, não tem nenhum tipo de formalização. Aqui não seja de esquerda, aí sobraria aqui o Álvaro Dias, a Marina é considerada... Tudo depende do cenário Álvaro também, Dias, né? Geraldo Alckmin e por aí. De direita, a gente tem hoje disputando o Bolsonaro e o Amoedo, e o Álvaro Dias é um pé lá, um pé cá. E o Geraldo Alckmin, para vocês, não é de direita? O Geraldo Alckmin, ele é esquerda, ele é centro-esquerda, tem talvez alguma coisinha do lado de direita, mas ele não é uma pessoa que a gente identificaria como de direita, não. Quer complementar, Pedro? Não, basicamente o que o Márcio falou é isso. A gente depende muito aí do cenário também, né? Nós vamos atuar, nós tínhamos um candidato ideal. Aquele ideal de candidato era o Flávio Rocha. E agora, com a saída dele, nós teremos o pragmatismo, né, que nós sempre falamos. E o pragmatismo é o quê? Nós vamos ver agora aí o cenário posto e vamos, né, é claro que nós não vamos incentivar ninguém a votar nulo, votar branco, porque não é do nosso feitio, nós sabemos a importância do voto, exatamente, mas nós dependemos agora do cenário. E é por isso que agora nós não temos candidato à presidência, mas estamos aí dando deveras atenção no cenário do legislativo, que também importa em muito, né, e na Câmara nós já temos aí também os candidatos. Caldeira Leandro, dando parabéns ao MBL, espero que vocês lutem contra a corrupção. Thalita Marques, muitos têm medo dos novos na política, pois com isso a política paternalista que impera há muito tempo vai acabar. André Neves, lá de São Caetano, obrigado pela participação. Quem mais aqui? O Zé Vasco da Gama está perguntando o seguinte: gostaria de saber se o MBL tem uma estratégia para levar a população na Câmara, caso haja votação do impeachment, pois aqui em Mauá, deixa eu ver se ele complementa, pois aqui em Mauá a população não pode entrar, pois o presidente da Câmara encheu de comissionados. Tem alguma estratégia nesse sentido? Quem foi que... Zé Vasco da Gama, perguntando se acatar o pedido, se vai ter uma estratégia depois para encher a Câmara.
Olha, Zé Vasco, essa estratégia já é muito velha. Essa estratégia aí já está sendo bem comum, infelizmente. Aqui também nós temos aí, durante a votação aí da taxa do lixo, né? Você esteve presente, né, Leandro? Também cobrindo. Nós também tivemos relatos, né? De comissionados também que entraram para ocupar espaços na Câmara. Depois o presidente fechou a porta da Câmara e teve uma ação da polícia lá fora com os que ficaram ali se manifestando. Então realmente foi muito negativo para a Câmara e nós esperamos mesmo que o presidente não tome de novo essa ação, né? Que a Câmara tenha sabedoria de como vai proceder, porque é a casa do povo. É ou não é a casa do povo a Câmara Municipal? Eu acho que é, e segundo a lei, é a casa do povo. Então, o mínimo que deve acontecer é nós entrarmos de forma ordeira ali, assistirmos à sessão, fazer a manifestação aí de forma legal, a manifestação visual, sem atrapalhar a sessão, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, depois da manifestação que nós faremos aí no domingo, nós vamos sim alertar a população aí, nós vamos também chamar a população aí para estar conosco, complementando a nossa missão agora na Câmara, onde nós vamos ter aí o voto da admissão do processo de impeachment na Câmara. E lembrando, só colocando um ponto, né? A entrada à Câmara, o comparecimento à Câmara, ela é livre, né? Independe de uma convocação do MBL. Então já fica desde já todos convidados e todos que realmente queiram moralização na política do município de São Caetano, que já programem. Na terça-feira, que horas que é a sessão? Terça-feira às 5h30 da tarde. Às 17h30, já se programe para chegar lá um pouco antes e entrar e fazer a pressão no seu vereador. O MBL vai estar presente e vai estar junto com todo mundo, né, que o MBL está proporcionando uma oportunidade para que o munícipe indignado junte-se a nós, né, em prol do impeachment do prefeito perante tanta gravidade dos crimes imputados. E livre acesso à Câmara. Então, todos já mais do que convidados para se juntarem a nós lá. Né? Exatamente. E não lá. É um dever Vamos reforçar cívico. também. Domingo, Avenida Kennedy, às 10h30 da manhã, na frente do clube... A Casques. A Casques. Que é importante repetir que a audiência ela é rotativa. O rotativo, né? é isso. Ó, aliás, falando da audiência rotativa, um abraço ao vereador de Santo André, Toninho de Jesus. O Caldeira Leandro falou: ô Leandro, o MBL apoiaria o João Moedo? O Márcio acabou de falar sobre isso. O MBL estava apoiando o Flávio Rocha, a pré-candidatura, como não se viabilizou, o MBL agora não tem um nome, pelo menos até esse momento, declarado, mas sabe-se que não apoiará ninguém que represente a esquerda. Cauê Camata eu já citei, Silene Oliveira, o Carla DS não foi o presidente, Leandro, mas te passo a parte do vídeo da sessão mostrando quem. Não, o seguinte, Carla, eu só destaquei aqui, pode ter o vereador falando isso, mas que também o presidente foi para ilustrar o que eu falei, porque o presidente também ficou gravado. E que nenhum vereador, independentemente do lado, seja de situação ou seja de oposição, tem que criticar ninguém. Assim como a população também não pode chegar lá e ofender nenhum dos representantes. Obrigado, Carla, pela participação. José Renido da Silva, 10 milhões de reais em marketing do Executivo, daria para construir 2 novos prontos-socorros. Qual que é a cidade, Zé Renildo, que você está falando aqui, só para a gente ilustrar? O César, lá de São Caetano, obrigado, César. Ana Mello, falando em eleições, o MBL vai apoiar qual candidato para o governo do Estado? O MBL vai apoiar alguém? Olha, não tem nada fechado, tá? Assim, eu pessoalmente já tenho uma preferência dentro do cenário. Eu acredito que o MBL não vai se posicionar, mas eu pessoalmente tendo a votar no João Dória. Mas isso é um posicionamento meu. Particular, não do MBL. O MBL pode até tomar um outro rumo, mas eu acredito que não. Porque tudo é questão do pragmatismo. A concorrência é muito ruim ou muito fraca, ou inviável. Né? No caso, o Partido Novo está apresentando uma proposta interessante, porém, infelizmente, é inviável. Para evitar que um socialista, um comunista se perpetue no poder, no caso, o Márcio França, Márcio Cuba, pode ser que eu opte pelo voto estratégico. E o voto estratégico, quem tem a força para evitar que um socialista continue no comando de São Paulo, é o João Dória, que pelo menos socialista ele não é. O José Renildo falando que os 10 milhões de reais em marketing que ele citou aqui foi de São Caetano do Sul. Legal, Zé Renildo, obrigado pela participação. O Zé Ricardo falou, vai, Chape.
O pessoal já falando aí que daqui a pouquinho tem jogo Corinthians e Chapecoense. Carla DS, concordo. Aí como o Lobo não vem se passar como pele de cordeira mansa. Legal, obrigado, Carla. Participação de todos aqui. Opiniões contrárias, favoráveis, o que a gente pede, graças a Deus, a nossa audiência é bastante politizada, o que não significa ser partidarizada, mas é discutir os temas do dia a dia. Obrigado, Marina e Raimundo, todo mundo que está nos acompanhando, o relógio é implacável. Por isso, Márcio Colombo, coordenador do MBL em Santo André, obrigado pela gentileza da entrevista, fica à vontade para as considerações finais. Legal, obrigado, Leandro Amaral, obrigado, equipe de produção mais uma vez, a todos que acompanharam. Eu vi que foi bem dinâmico hoje, né? Bastante participação. E lembrando, o foco principal aqui é o impeachment mesmo, que está acontecendo, o processo de impeachment lá em São Caetano, que o MBL protocolou na Câmara um pouco antes, durante o recesso já, né? Então, temos um grande ato às 10h30 da manhã, nesse domingo, na Avenida Kennedy, e a gente conta com a participação das pessoas de São Caetano, e aproveitando que é domingo, das pessoas de todo o grande ABC, para que a gente vá às ruas mais uma vez, que a gente não tem que ter ativismo só no nível, na esfera federal, na esfera estadual. A gente também tem que ter ativismo na esfera municipal. E o mesmo grau de cobrança, se a gente está perante uma situação em que a gente está, num lado, a gente tem a moralidade, o correto, no outro a gente tem o crime, o repudiável. A gente tem que se posicionar. E o MBL, independente de bandeiras, independente de quem esteja no poder, está se posicionando a favor da moralidade, do correto. Por isso, a gente conta com todos vocês e, mais uma vez, agradecendo aqui a participação. Legal. Estamos sempre disponíveis. E a produção me lembra aqui, acho que a Carla DS fez citação ao que o Biratã Figueiredo chegou a discutir com um morador lá, vereador de São Caetano, durante uma das sessões que envolveu como objeto a questão da taxa do lixo. Obrigado. Maria Gomes, obrigado pelos elogios. A Silene, só antes de passar para a despedida do Pedro, Márcio, o João Carlos Almeida pergunta o seguinte: o que assemelha e o que difere o MBL do Novo? Olha, o Novo é um... Além de o MBL não ser um partido. O Novo é um partido político, o MBL é um movimento. Então, só aí já é uma diferença muito grande. Em termos de ideologia, ambos pregam o liberalismo econômico. Em termos de conservadorismo, nos costumes, o MBL é um pouco mais ativo. O Novo não se posiciona com questões de costumes. O MBL já tem posicionamentos nesse sentido também. Perfeito, respondido. Pedro Umbelino, responsável pelo MBL lá em São Caetano. Só colocando uma ressalva, desculpa. Pois não. E nada contra o Partido Novo, eu coloquei as diferenças, mas o relacionamento do Novo com o MBL é muito saudável, tá bom? Então, que às vezes dá a conotação de que a gente está... Não, perfeito. Não é nada, não tem nenhuma diferença, somos amigos das pessoas do Partido Novo, mesmo porque o MBL está presente em vários partidos e não teria motivo para não estar também no Partido Novo. Pedro Umbelino, obrigado também pela gentileza no dia a dia lá do MBL com o Cauê Camata lá em São Caetano. Obrigado. É isso aí, um abraço aí pro Cauê Camata, que tem me ajudado aí, tem desempenhado um importante papel aí na nossa luta em São Caetano por essa manifestação, os demais integrantes do MBL de São Caetano que estão nos acompanhando, agradecer aqui a produção aqui do programa, agradecer você que está nos assistindo e dizer que, olha pessoal, se a justiça fosse efetiva realmente, o prefeito Auríquio já estaria fora do cargo. Nas próprias eleições, apuradas as contas, a origem duvidosa, dissimulada do dinheiro que ele recebeu, ele nem seria prefeito de São Caetano. Nós devemos ter isso em mente. Ora, outra coisa, se você vê um prefeito, um candidato, até então quando ele era, gastando tanto, com origens tão dissimuladas e valores tão altos, é de se pensar como que ele vai se fazer agora para repor todo esse valor que ele usou, que ele dissimulou para a campanha dele. Com o salário dele que não vai ser. Aí cai naquela questão de novo. Nós vamos querer políticos realmente que tenham essa prática de dinheiro de origem duvidosa, que tenham essa prática aí, de estar mesmo denunciados, exercendo seus cargos normalmente? Não. É por isso que em São Caetano nunca aconteceu isso antes. Nunca aconteceu um movimento, uma manifestação aí que pede o impeachment de um prefeito. Mas nós estamos fazendo isso porque justamente nós queremos aí a moralidade da cidade, a começar pelo executivo. Então, pessoal, essa nossa manifestação é uma
uma forma de pressão para os vereadores que vão votar a admissibilidade aí do processo de impeachment na próxima terça-feira. E eu quero reforçar então o convite a você. No próximo domingo, dia 5, no próximo domingo, às 10h30 da manhã, ali na Avenida Kennedy, depois do chafariz, ali em frente à Casques, o clube Casques da Avenida Kennedy, nós vamos nos reunir ali, fazer uma manifestação pacífica, como é do feitio da MBL fazer, ordeira, manifestando aí, exercendo o nosso direito, manifestando aí pelo pedido de impeachment. Nós queremos que o prefeito seja impeachmentado, que a Câmara vote isso com urgência, porque nós não podemos aceitar aí um prefeito nas condições que o Aurico se encontra, de denúncias seríssimas do Ministério Público. Sério, obrigado, Pedro, obrigado a todos que nos acompanham, obrigado à nossa audiência, e a gente pede e repete sempre, né? Para você que interage conosco aí no nosso espaço de discussão, para você que comenta, para sempre, pode discordar, pode ter divergência, mas para sempre manter o respeito em relação à opinião do próximo, em relação ao posicionamento do próximo. É isso que faz o ambiente da democracia ser tão salutar. Quem prevalecer tem que ganhar, a guerra é na argumentação e não em qualquer outro tipo de circunstância. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor Oliveira, Ayrton Rezende, a Socorro, Amanda Lemos, também Elaine Granconato, a Cíntia Alves, o Carlos Carvalho, todo mundo aqui comigo, Leandro Amaral, no dia a dia do RDTV. Obrigado, pessoal, que acompanhou junto conosco aí mais uma edição. Para você que chegou na nossa audiência rotativa, assim que terminar, pode ver desde o começo. Falamos de Mauá, mostramos aqui a primeira agenda pública da prefeita em exercício Laide Damo, falamos dos 50 anos da USCS em São Caetano, falamos da divulgação da agenda, o calendário de festejos em São Bernardo, a maior cidade do ABC, que completa 465 anos no próximo dia 20 deste mês. Vai ter inauguração ali daquele viaduto que corta, que sobrepõe ali a Avenida Robert Kennedy, entre o MESC e a Scania, enfim, temas importantes e agenda de protesto do MBL no próximo domingo em São Caetano do Sul, em favor, em prol do impeachment que foi protocolado contra o prefeito José Aurico Júnior em razão das irregularidades apontadas e crimes durante a campanha eleitoral de 2016. Tá certo? Obrigado a todos que nos acompanham aqui, Heloísa Rezende, o pessoal que nos acompanha, o Edi Bonfim, obrigado pela participação, todo mundo de Mauá, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão e Rio Grande. Pessoal que gostou, continue curtindo, comentando, compartilhando, divulgue aos amigos. Quem não gostou, anota aí o WhatsApp do Jornal Repórter Diário que está embaixo na sua live, na telinha e na telona. Mande sugestões para a gente cada vez mais aperfeiçoar, aprimorar e melhorar o nosso conteúdo regional. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser.